Então, companheiras e companheiros, esta é a quarta plenária do Partido dos Trabalhadores, plenárias essas que têm a finalidade de colocar a direção do partido dialogando com cada um e com cada uma de você, filiado, filiada, simpatizante do nosso partido. Queremos, junto com vocês, dialogarmos para que possamos, nesse diálogo, organizarmos o nosso partido, colocarmos o nosso partido na condução do nosso projeto, para que possamos chegar no ano de 2012 com o partido organizado, com a militância unificada, com a militância trabalhando junto com a direção, com a militância construindo junto com a direção do partido e com as nossas lideranças, a nossa vitória que se dará nas urnas, com certeza, para que possamos dar continuidade ao nosso projeto político. Quero poder estar somando junto com vocês, que eu estou vendo que o mandato do nosso prefeito, né, esse tempo que ele assumiu, tem feito muita coisa, tem mudado muito a nossa cidade, né? Coisas que a gente não tinha no passado, hoje nós temos, né? Que eu lembro essas escolas de latas aí, essas quadras, né? Que eu tive essa noite de quarta-feira, eu tive na quadra ali no Bernardino, eu vi pais, filhos jogando bola, né? Isso mostra que nós estamos tendo uma comunidade, né? Com mais, sabe, benfeitorias, mais lazer, né? Temos que trabalhar muito, sabemos disso, né? Mas é por isso que nós estamos aí, para somar. É um momento muito importante que estamos vivendo aqui na nossa cidade. O PT, junto com o prefeito, saindo em todos os bairros ou região, falando tanto das questões políticas e também do trabalho que foi organizado e foi feito. Hoje, como vereadora aqui desse bairro, me sinto com muito orgulho. Estou no segundo mandato, fui a vereadora mais votada da cidade de Suzano, a única mulher. Isso para mim é um grande orgulho aqui, para a nossa comunidade, para o nosso bairro. Mas gosto de falar aqui para vocês a importância de ter um vereador no bairro, mas um vereador que represente, que trabalhe e lute para que traga benefício para a sociedade e para a população. Um vereador que trabalha feito. Essa vereadora aqui fez dentro do primeiro mandato e os 4 vereadores do PT. Junto com o nosso prefeito Marcelo Cândido, porque nós estamos na Câmara, não é para brincar e nem fazer brincadeira, e sim governar a cidade de Suzano, junto com o nosso prefeito Marcelo Cândido. Durante 56 anos de administração e quase 30 anos de administração de um prefeito na cidade de Suzano, a região que eu moro ficou na mesma situação dessa região. Abandonada, esquecida, só lembrado na época da política, só lembrada na época de mandar os carnê para se pagar impostos. E eu agora estou no meu segundo mandato como vereador, de fato, da base. E a diferença é muito grande. Muitas vezes o prefeito Marcelo, através das atividades que a gente faz, ele brinca, porque o seu Cândido, que está do meu lado, foi vereador na cidade de Suzano por 3 mandatos. E os 3 mandatos oposição. E os 3 mandatos ele não teve a oportunidade que eu, a companheira Quitéria, o companheiro Derli, o companheiro Alonso, que não está presente, é outro vereador do PT, e também o companheiro Fadu, está tendo. De fato, um prefeito comprometido com a cidade toda. Porque o prefeito Marcelo fez aqui na região de São José, e também fez na região de Palmeiras. Em qualquer lado que a gente consiga apontar na cidade de Suzano, tem obra desse governo. É um prefeito, de fato, comprometido com a população de Suzano. Nós estamos acostumados com um projeto que vem dando certo, tem tudo para continuar dando certo. Agora precisa de um senso de cidadania e inteligência em nós todos, para fazer uma reflexão em cima do que vem dando certo. Por que eu estou dizendo isso? Por mais
que avançou nesses 6, 7 anos desse projeto, administrado pelo Marcelo, o abandono era tanto que ainda precisa de avançar. Nós ainda temos carência, a cidade cresceu muito e cresce a cada momento. Quanto mais cresce a cidade, mais cresce a demanda. Quanto mais aumenta a população, mais aumenta a necessidade de segurança, mais aumenta a necessidade de saúde, mais aumenta a necessidade de educação e assim por diante. Então, essa reunião, eu tenho certeza que essa reunião é onde está a maioria dos filiados do partido aqui da região. Além dos filiados, está simpatizantes. Além dos simpatizantes, está algumas pessoas que vieram aqui para reivindicar, né? Aqui está, né, eu acho que é uma novidade, quando a gente faz essas plenárias, eu acho que, dos meus 12 anos, eu nunca vi isso, né, o prefeito vir trazer os secretários, né, no meio da população, para discutir política pública, para responder alguns questionamentos. Quando eu assumi a prefeitura, a gente tinha algumas situações complicadíssimas. Primeiro, bairros esquecidos. Essa região aqui, Jardim Santo Inês, Veraneio Juruá, Jardim São José, Graziela, Bernardino, era uma região que contava apenas com o Jardim São José, com ruas pavimentadas. Ainda assim, uma parte apenas, não era todo o bairro. Basta se lembrar de como estava a situação em 2005, quando eu tomei posse pela primeira vez no meu mandato de prefeito da cidade. Além da questão do abandono, tinha uma questão também muito séria em relação à dívida da cidade. Porque, Derli, o orçamento de Suzano, em 2005, quando eu assumi, era de 197 milhões, Alonso. 197 milhões. Só que a cidade devia 110 milhões. Hoje a cidade não tem acúmulo de dívida, a cidade paga em dia suas contas, e a cidade tem coisas importantes. Asfaltamos as ruas do Jardim São Bernardino, recuperamos o corredor de ônibus, refizemos o corredor de ônibus, asfaltamos as ruas do Graziela, asfaltamos as ruas do Jardim Santo Inês, pegamos a escola Rui Ferreira, a Zé Cardoso e Antônio Masqueto, que eram escolas de madeira, fizemos outras escolas, o Odicir sabe bem disso, ele estava na Secretaria de Educação quando iniciamos esse trabalho. Companheiro prefeito, como é que tinha tanta dívida, tão pouca obra, bairros abandonados, você consegue pagar a dívida, fazer obra, refazer o que foi mal feito e devolver uma outra cidade com 6 anos e meio depois como prefeito? Ora, existe uma receita básica para isso. Primeiro, saber priorizar as coisas. Segundo, saber ouvir as pessoas. Nós fizemos isso por meio do orçamento participativo. E as deliberações foram tomadas de forma democrática e as escolhas foram feitas de maneira coletiva. E também teve uma coisa que fizemos. Combatemos a corrupção. Da mesma forma que tem diferença do governo Marcelo com o sucessor, que aliás eu fiz um rabisco aqui. As pessoas falam em 4 mandatos do sucessor do Marcelo. Ele ganhou a eleição aqui em Suzano 4 vezes. O antecessor do Marcelo, me corrigindo aqui. Eu falei sucessor? Me desculpe, é o antecessor do Marcelo. Ele ganhou 4 vezes, mas ele também caçou um prefeito nessa cidade, tinha influência nesse mandato e elegeu um outro. Portanto, são 6 mandatos, totalizando 28 anos. 28 anos sob a influência dele na cidade. Então, meus companheiros e companheiras, era monopólio da economia da cidade, era o recurso do orçamento público dirigido a um pequeno grupo, onde todos eles estão ricos na cidade hoje. E é isso que nós temos que impedir que volte no ano que vem. É essa que é a responsabilidade que eu quero dividir com cada um de vocês, para que nós cheguemos no ano que vem e elejamos o nosso sucessor ou a nossa sucessora no processo quando o Marcelo termina, na eleição do ano que vem. Mas é mais que isso, Nós temos que aumentar o número de vereadores do Partido dos Trabalhadores na Câmara. É importante dizer que o Partido dos Trabalhadores ele começa a fazer intervenção na nossa cidade, na nossa região,
lá nos anos 90, fim dos anos 80, né? Década de 80, 90, quando essa região não era de ninguém, né? A gente pagava imposto em Suzano, tinha os nossos imóveis registrados em Suzano, enfim, só que pertencíamos geograficamente a Mogi das Cruzes. E foi uma luta muito grande, encabeçada pelo companheiro Cândido, companheiro Roque, companheiro Luiz, companheiro Antônio Brasilino, que é meu pai, vários outros companheiros, companheiro Heraldo, que eu vi aqui, né? Então, uma grande luta durante 10 anos para que a gente decidisse pertencer ao município de Suzano. E o ex-prefeito, com toda a cara de pau, né, vinha aqui várias vezes em campanhas eleitorais e prometia água. Foi aí que nós descobrimos como que o Suzano vai trazer água se em Mogi a companhia de abastecimento é outra, a SEMAI. Então é importante a gente ter claro que o Partido dos Trabalhadores aqui na nossa região, ele começa a fazer grandes intervenções sob o comando do companheiro Cândido, na época vereador, companheiro deputado estadual na época, Arlindo Chinaglia, que vem aqui, faz reuniões com os moradores, um grande movimento, vamos para São Paulo, para a Assembleia. Importante dizer, no dia do último plebiscito, o companheiro Cândido foi preso, né? A juíza de Mogi, né, deu voz de prisão para o Cândido e alguns companheiros que estavam junto com ele, né? Então, a partir daí, trilha-se o caminho, né, para a gente assumir essa cidade, o Partido dos Trabalhadores assumir sob o comando do companheiro Marcelo Cândido e fazer tudo o que a nossa região necessitava. A respeito das águas fluviais mesmo, que você mesmo falou aí, a respeito aqui nessa avenida principal. Tem projeto para isso, canalização? Porque se o povo que mora desse lado aqui, ó, fechar os terrenos, a água vai inundar aí. Aí a gente quer saber se tem projeto para a gente não fechar os terrenos que tem para fechar aí. Durante esses 6 anos e 8 meses, já tivemos grande mudança na saúde, mas estamos aí com a construção de um UPA ali no Jardim Revista, que vai atender toda a nossa região, e mais uma UBS também no Jardim Revista. Eu acredito que vai dar para ficar bem coberta na saúde aqui no nosso município. Agora, dizer que falta realmente, vai faltar ainda essa especialidade. O nosso prefeito pode complementar mais. Para atender aqui a região, o que nós estamos fazendo? A UPA 24 horas. O Jardim Revista, que está bem perto daqui, tem uma obra. Não estou falando que a gente vai começar, estou dizendo que já está fazendo. Tanto que a previsão é entregar essa obra no comecinho do ano que vem, de preferência no aniversário da cidade. A UPA 24 horas é um pronto-socorro que funciona 24 horas. Então, no caso, por exemplo, da atenção imediata, que é aquela que a gente chama de urgente, ou de urgência ou de emergência, qual que vai ser a referência dessa região norte? Válida para todo lado de cá do Rio Tietê. A referência vai ser o Jardim Revista. Então, a centralidade da região para o atendimento de urgência é no Jardim Revista, com a UPA 24 horas. E para concluir a sua questão, Suzano, fatalmente, vai chegar um momento em que a cidade vai ter que ter hospital do lado de cá. Vai ter que ter. Assim como vai ter que ter hospital do lado de Palmeiras. Agora, a gente está caminhando nessa direção. Hoje não tem, eu não teria condição de fazer um hospital aqui e não fazer na área central, porque senão atenderia a população daqui e a população do centro de Palmeiras ficaria mais afastada. Então, foi a opção de fazer na área central mesmo. Agora, no futuro, uma vez funcionando o hospital na área central, a UPA 24 horas do Jardim Revista, o PA de Palmeiras, funcionando 24 horas, a UBS do Boa Vista, que funcionava até as 5 da tarde, agora funciona até as 9 da noite. Ou seja, fazendo uma rede, pode ser que no futuro a gente comece a distritalizar os hospitais. Agora, isso tem custo e tem tempo. E em 8 anos seria impossível uma cidade sem ter nenhum hospital que eu fizesse 3 hospitais. Não chegamos à perfeição. Não sou santo, sou prefeito. Não faço milagre, faço obra.